Lição 13. Hábitos para permanecermos inabaláveis depois da guerra. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, de 11 a 17. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. 1. Introdução. Você sabe por que devemos desenvolver bons hábitos em nossa vida? Porque eles podem nos tornar mais produtivos, nos ajudar a melhorar a qualidade daquilo que geramos, proporcionar saúde para nosso corpo e elevar nossa qualidade de vida. Hábito é a ação que se repete com regularidade e frequência em nosso comportamento. É a mania, o costume, aquilo que naturalmente temos como regra. Os hábitos vão se desenvolvendo ao longo da vida e acabam tornando-se responsáveis pela maioria das coisas que fazemos durante o nosso dia a dia. Isso acontece graças à forma como o nosso organismo, que é comandado pelo cérebro, trabalha. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard concluiu que o cérebro gasta muita energia para fazer as coisas de um modo diferente. Como o nosso organismo trabalha fazendo reserva de energia para a manutenção da vida, o cérebro prefere trabalhar de forma instintiva, ou seja, pela força dos hábitos adquiridos. Sendo assim, como já dissemos, durante boa parte de nossa vida fazemos as coisas de forma regular e frequente porque as fazemos instintivamente, pela força do hábito. E podemos tirar essas mesmas conclusões em relação à nossa vida cristã. Temos aprendido com as lições deste trimestre sobre como devemos estar preparados para vencer as batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor. Neste sentido, desenvolvermos hábitos espirituais saudáveis fará enorme diferença no enfrentamento dessa batalha. Um bom exemplo disso é o profeta Daniel, que por 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel 6:10. Então, vamos ver quais são os hábitos espirituais saudáveis que precisamos desenvolver para nosso crescimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. 2. O hábito da leitura bíblica. Para que possamos permanecer inabaláveis em Cristo, mesmo enfrentando batalhas espirituais, é necessário o fortalecimento da nossa fé. E um dos principais caminhos para este fortalecimento é o desenvolvimento do hábito diário da leitura bíblica. A palavra de Deus é de valor inestimável para nós e precisamos compreender que só deixaremos a superficialidade com que muitos vivem a sua fé quando aprofundarmos nosso conhecimento de Deus através da leitura e meditação na Bíblia Sagrada. Através da palavra de Deus, nós recebemos instrução e ensino, revelação sobre a pessoa de Jesus, entendemos o plano de salvação, aprendemos como desempenhar nosso papel em família, somos instruídos em como devemos nos comportar em sociedade, aprendemos sobre o perdão, sobre confrontados em nossa maneira de viver, temos a fé
fortalecida. Enfim, a palavra de Deus é fonte de esperança, de força, de ânimo, de alegria, de sabedoria, de direção para a nossa vida e nos leva a cada dia a uma revelação mais profunda sobre Deus. Por isso, precisamos desenvolver o hábito permanente e diário da leitura e meditação da palavra de Deus. Você pode escolher, por exemplo, fazer uso de um plano de leitura bíblica, valendo considerar que a maioria dos planos de leitura são organizados para que possamos ler toda a Bíblia no período de um ano. Isto pode ser uma grande contribuição para desenvolver este hábito. 3. O hábito da oração. Quantas vezes por dia nós oramos? Quanto tempo durante as 24 horas do dia nos dedicamos à oração? A Bíblia fala sobre homens que se dedicavam diária e frequentemente em oração a Deus. Daniel, por 3 vezes ao longo do dia, se punha de joelhos em oração. Davi declara que por 7 vezes ao longo do dia adorava a Deus. Salmos 119, 164. Além dos personagens bíblicos, a história da igreja é marcada por grandes exemplos de pessoas que se dedicavam a uma vida de oração. Um bom exemplo é o pastor George Miller. Certa vez, ele declarou que já tinha recebido mais de 5.000 respostas de oração feitas a Deus. Orlando Boyer relata o seguinte episódio sobre o pastor Miller. Certo pregador, pouco antes da morte de George Miller, perguntou-lhe se ele orava muito. A resposta foi essa: algumas horas por dia, e ainda vivo no espírito de oração, oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. A agitação da vida atualmente tem roubado este precioso tempo de nossa relação com Deus. Muitos vivem uma vida distante e fria na sua espiritualidade, sem desfrutar das maravilhas que uma vida de oração nos proporciona. Precisamos aprender com o nosso maior mestre, pois ele é um grande exemplo de uma vida de oração. Em vários momentos de seu ministério, os evangelhos nos mostram Jesus se retirando para orar. Assim como ele, nós também devemos desenvolver esse hábito de oração. Oração gera intimidade com Deus, nos proporciona autoridade espiritual. Mateus 17, 21. Aumenta a nossa fé. Marcos 9, 24. Nos revela a direção de Deus, nos abre à possibilidade do milagre, nos proporciona tempo de arrependimento. Salmo 51. Nos leva a uma vida de adoração. Salmos 45. Nos traz sabedoria. Tiago 1:5. E tantas outras coisas tão importantes para permanecermos inabaláveis durante e após as lutas. 4. Hábitos que nos ajudam a resistir às tentações. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Aprendemos com a palavra de Deus que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14. Isso significa que temos uma luta interna contra o pecado, que exige de nós a adoção de hábitos comportamentais que nos ajudem nesta luta que travamos. Por exemplo, quais são seus hábitos no uso da internet? O que você tem colocado diante de seus olhos? Infelizmente, cada dia mais, cresce o número de pessoas que estão prisioneiras nos vícios de pornografia e de jogos, por exemplo. A pornografia se torna um vício, os jogos se tornam um vício e muitos têm destruído sua espiritualidade e se afastado de Deus por conta desses vícios. Casamentos estão sendo destruídos, relacionamentos familiares estão sendo abalados, jovens estão tendo os estudos prejudicados e a produtividade de carreiras profissionais está se perdendo
por hábitos que se tornaram vícios e que têm aprisionado pessoas em uma espiral de sofrimento. Alguns hábitos são extremamente prejudiciais à nossa vida espiritual por tirarem o nosso tempo de oração e leitura da palavra, por exemplo. Além disso, prejudicam nossos relacionamentos familiares, profissionais e com amigos. O uso excessivo da internet e das redes sociais tem roubado tempo precioso de nossa vida, tempo que poderíamos estar dedicando ao nosso crescimento espiritual, alimentando nosso espírito com o estudo bíblico, com a leitura de um bom livro, ouvindo uma boa pregação, adorando a Deus com louvor, enfim, coisas que vão gerar crescimento e edificação na nossa vida cristã. Precisamos entender que ler torna-se um hábito, estudar torna-se um hábito, gostar de música torna-se um hábito, maratonar séries nos serviços de streaming torna-se um hábito, jogar jogos online tornam-se um hábito e visitar sites pornográficos torna-se um hábito. O que precisamos pensar agora é: o que eu quero para a minha vida? Crescer espiritualmente? Me libertar de vícios que me aprisionam? Vencer tentações da minha carne? Se a resposta for sim, então devemos agora fazer outra pergunta: quais os hábitos que me levarão a atingir esses objetivos? 5. O hábito de congregar e desenvolver nossos dons. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Atualmente tem crescido o número daqueles que se declaram desigrejados. São pessoas que se dizem feridas e que afirmam não terem mais o desejo de fazer parte de uma instituição eclesiástica. Mas enfim, o hábito de congregar é mesmo importante para o desenvolvimento da nossa fé e nosso fortalecimento espiritual? Segundo a Bíblia, o hábito de congregar não é só importante, mas também fundamental para nosso crescimento espiritual. Foi assim no Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, de 1 a 4. Como diz o texto, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo se derramou de uma forma especial sobre aquela igreja ali reunida. Assim seguiu e se desenvolveu a vida cristã. É na comunhão dos santos que exortamos uns aos outros, Hebreus 3, 12 a 14, que cuidamos das necessidades uns dos outros, que desenvolvemos nossos dons e talentos, 1 Coríntios 12, que obedecemos às ordenanças de Cristo e que cumprimos nossa missão. É na comunhão com nossos irmãos que somos ensinados na palavra, que somos discipulados, que desenvolvemos nossos dons através do serviço uns aos outros e que nos fortalecemos para permanecermos inabaláveis diante de nossos inimigos. 6. Conclusão. Não é fácil adquirirmos novos hábitos e mudarmos comportamentos e atitudes que já se tornaram instintivos e naturais em nossa vida. Exige esforço, compreensão da necessidade de mudança, muita disciplina e dedicação para alcançar esse objetivo. Mas ele se faz necessário para nosso crescimento espiritual. Não há crescimento na fé sem esforço. Exige que a leitura da palavra de Deus seja um hábito, que a oração seja um hábito, que adotemos hábitos que nos gerem edificação e crescimento no conhecimento da graça de Deus,
que estejamos na igreja congregando com irmãos que nos exortem e que sejam exortados por nós, a fim de gerar desenvolvimento da nossa fé e do nosso serviço de amor uns aos outros, com os dons e talentos que Deus nos confiou. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, de 11 a 16. Deus te abençoe, rica e abundantemente.